Olá, pessoal, tudo bem? Firmes e fortes aí no estudo? Lembrando que nós estamos chegando à data da prova da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, chegando o momento de você ser auditor do Estado de Santa Catarina. Vamos hoje para mais uma dica, lembrando que tem dicas diárias lá no meu Instagram, professor_Gisele Nunes, e aqui no canal vamos fazendo alguns vídeos para auxiliar. Esse vídeo de hoje, na verdade, é um pedido de alguns alunos sobre a amostragem e auditoria. Eu dividi em 2 vídeos, um hoje com questões básicas e um próximo vídeo que tratará do tamanho da amostra, que foi um dos pedidos feito por alguns alunos. Vamos lá, então, e para a gente falar de amostragem e auditoria, nós temos que pensar primeiro o que é uma população, o que é um universo dentro da auditoria. E aí eu coloco você lá como auditor do Estado, vocês estão começando dentro da CGE, e vem um pedido para vocês auditar as merendas escolares do Estado de Santa Catarina. E quando trata de merenda, eu posso pensar que nós temos várias escolas dentro do Estado. Então, vamos pensar que cada escola esteja fazendo o seu processo lá de compra de merenda, por região, enfim, e você tem que auditar esses processos. Vamos pensar o seguinte, que a junção de todos esses processos, o conjunto de todos esses processos que tratam de merendas, vai ser o seu universo, a sua população da sua auditoria. Então, é a junção de cada um desse processo. E vamos tratar cada processo como uma unidade de amostragem. E quando eu junto todos esses processos, eu não vou conseguir auditar todos pelo tempo, pela questão de quantidade, enfim, pela quantidade de equipe, pela quantidade de processo, eu defino que eu vou ter que fazer uma amostragem. O que seria isso? Eu pegar parte desse universo, parte dessa população, ou seja, uma parte desses processos, e auditar. E aí está a amostragem e auditoria, a busca de parte desses processos para eu fazer a auditoria. E para isso, eu tenho que sempre observar o seguinte: nós temos o que a gente chama de característica essencial dentro da amostragem, que é a representatividade. Tem que ser observado sempre a representatividade. E para isso tem que ter a probabilidade de ocorrência de cada um elemento cair nessa seleção de amostra, ou seja, eu buscar qualquer um deles, e, além disso, ela tem que representar toda essa população. Por isso, a representatividade como característica essencial. E, para isso, nós temos alguns elementos que ajudam durante a escolha, a decisão da amostra. Um deles é a estratificação, que seria o seguinte: eu dividir a população, esse universo, essa população, em subpopulações, em características semelhantes, ou seja, processos que têm características semelhantes, que vai me reduzir a variabilidade. E é isso que a FGV quer que você saiba sobre estratificação, que ela trata de reduzir a variabilidade. É bem esse termo, galera, variabilidade, que cai nas provas da FGV, que você tem que ter em mente que quando tratar de reduzir a variabilidade, está falando da técnica de estratificação, que é essa divisão da população em subpopulações, sempre com características semelhantes. Tome cuidado que às vezes a FGV quer levar vocês a entender que trata de características heterogêneas. Não, galera, características semelhantes. Nas próximas dicas, eu também vou mostrar para vocês essa questão que eu estou falando para vocês. Nós temos mais de uma da FGV que trata de reduzir a variabilidade. E a amostra ela tem 2 tipos de abordagem, aquela que pode ser estatística, e aí eu vou me utilizar de teste de probabilidade, seleções aleatórias, ou não estatística, que vai do julgamento do auditor, do conhecimento dele, que ele já tem da entidade, que ele já tem do objeto, da experiência, e do critério que ele já tem conhecimento, e ele se utiliza da abordagem não estatística para definir a sua amostra. Como tudo na auditoria, nós temos o que a gente chama de risco de amostragem. Lembrando que não existe auditoria sem risco. Então, qualquer questão da FGV que leve a entender que não tem risco naquela especificidade daquela auditoria, naquela auditoria específica relacionado porque você cumpriu todos os requisitos, porque você cumpriu todas as normas, porque foi planejado de forma adequada, se utilizou da aplicação de técnicas e procedimentos, que fez o relatório de auditoria dentro das normas, está errado, galera. Toda auditoria tem risco. E não seria diferente dentro da amostragem. A amostragem também temos risco de amostragem, ou seja, é a conclusão do auditor que pode estar equivocado,
na aplicação, se tivesse aplicado os procedimentos em qualquer outro item da amostra, nós teríamos o mesmo resultado ou não. É um risco que tem na escolha da amostragem. E aí a gente pode ter duas conclusões errôneas quando vem o risco da amostragem, ou seja, pode afetar tanto a eficácia da auditoria quanto a eficiência da auditoria. E quando que se afeta a eficácia da auditoria? Quando o auditor conclui que testes de controles são mais eficazes que realmente são, ele acaba tendo esse tipo de conclusão, e também quando testes de detalhes não seja identificada a distorção relevante, ou seja, ele não observou que tinha uma distorção relevante, mas ela existia. Então, isso acaba afetando a eficácia da auditoria. E acaba também afetando a eficiência quando o auditor conclui que temos testes e controles menos eficazes que realmente são, ou seja, controles menos eficazes que realmente são. Ele acaba achando que temos controles que são menos eficazes que realmente são. Ou quando trata de testes de detalhes, que é identificada uma distorção relevante, mas ela não existe. Por erro, ele acaba achando que tem ali ele acaba concluindo que nós temos um erro, uma distorção relevante, mas ela não existe. Essas duas conclusões errôneas é importante para a gente definir depois o tamanho da amostra, ou seja, o tamanho da amostra, no próximo vídeo, ele está literalmente ligado com o risco da minha auditoria. Obviamente, quanto maior o risco da minha auditoria, maior deve ser a minha amostra. Então, ele tem essa ligação de risco e tamanho da amostra. E o que é risco não resultante da amostragem? É qualquer conclusão distinta do meu risco de amostragem, que o risco está ligado à aplicação de procedimento, que poderia ter resultado diferente se eu tivesse escolhido qualquer outra parte da minha população. O risco não resultante da amostragem é qualquer outra conclusão equivocada que não está ligada ao risco da amostragem. Por exemplo, estou fazendo a minha auditoria num processo desse da merenda escolar e pulei 2 notas fiscais importantes. Foi um risco que acabei tendo ali durante a minha auditoria, que não está diretamente ligado à minha amostra que foi escolhida, mas é um risco que pode ocorrer, um erro do próprio auditor. Que isso está ligado lá ao nosso risco de detecção, que a gente teve lá nas dicas anteriores, quanto ao risco de auditoria. Então, risco não resultante de amostragem é a conclusão equivocada por qualquer outra razão distinta de risco de amostragem. Galera, esses são os pontos essenciais que eu queria deixar hoje para vocês sobre a amostragem. Nós vamos voltar ao tema de amostragem, para vocês terem em mente sobre o tamanho da amostra. Ok, galera? Continue os estudos. Nós temos aí alunos desistindo porque a prova é em janeiro, enfim, quis viajar, quis ir para a festa. Então, você que está aí concentrado nos estudos, continue estudando. Ok, galera? Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Lembrando que nós temos dicas no Instagram também, que você pode acompanhar, são dicas diárias até o dia da prova. Até a próxima, galera!